Quais motivos fariam você desistir do Canadá? Por muito tempo se falou que os principais motivos que fariam as pessoas desistirem do Canadá seria o inverno ou talvez a saudade da família. Mas hoje, de acordo com a minha experiência, com todas as centenas de histórias que eu acabei tendo contato, eu coloquei aqui 5 motivos que atualmente fariam com que as pessoas desistissem do Canadá. Recentemente, esse motivo ele se tornou uma polêmica lá no nosso Instagram. Inclusive, se você não nos segue, eu vou deixar o nosso perfil aqui para você. E eu acabei conversando com muitos seguidores sobre os motivos que realmente fariam com que eles desistissem do Canadá. Sendo assim, eu elenquei 5 motivos e eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Eu espero que você escute isso que eu tenho para te dizer com cautela, sem preconceito. Assiste esse vídeo até o final para ver se isso vai fazer sentido para você e para sua família. Então, o primeiro motivo que faria com que muitas pessoas desistissem do Canadá é o padrão de vida. Muitas pessoas têm aquela fantasia que morar no exterior vai te proporcionar muitos benefícios e quando eles acabam chegando aqui no Canadá e encaram a realidade, muitos acabam se frustrando. Então, algumas pessoas que têm um padrão de vida mais elevado no Brasil, que eles têm acesso a alguns serviços, tal como cozinheira em casa, faxineira, uma babá que cuida dos filhos, talvez tenha uma escola particular que seja de período de fato integral, ter sempre ali o frentista abastecendo o seu carro, dentre outros serviços. Talvez se você tenha acesso a todas essas facilidades, quando você chegar aqui no Canadá, talvez não tendo uma condição de vida tão boa, aí na conversão do dólar, você se sinta frustrado. Porque para ter acesso a esses serviços aqui no Canadá, você também vai precisar ter um padrão de vida um pouco mais elevado do que a média dos canadenses. E para isso, para você atingir esse padrão de vida, você também precisa subir os degraus da vida para conseguir um bom salário e sustentar essas facilidades. Então não significa que você não terá acesso, mas sim que você precisa ter recursos financeiros o suficiente para poder então sustentar essa facilidade. E essa não é a realidade da maioria das pessoas que estão chegando aqui no Canadá. Muitas vezes você precisa aquela famosa frase, né? Voltar alguns passos para trás para então, no longo prazo, você conseguir novamente ter acesso a esses serviços. Então, muitas pessoas acabam não conseguindo sustentar uma vida sem essas facilidades. Eles realmente preferem voltar para o Brasil, retornar à vida que eles tinham, com acesso a esses serviços do que permanecer aqui no Canadá. O segundo motivo que pode fazer com que você desista do Canadá é a saúde. Muito se fala que a saúde aqui do Canadá é uma saúde de qualidade, que ela é gratuita, que você vai ter acesso. Contudo, muitas vezes, dependendo da província que você for morar, e se você chegar como residente temporário, talvez você não tenha acesso à saúde. Você vai precisar preencher alguns requisitos, e esses requisitos eles variam de província para província, e então, apenas então, você vai conseguir ter acesso à saúde aqui no Canadá. E talvez um pouco distante do que muitos pensam, a saúde do Canadá, ela tem algumas características bem diferentes do que a saúde do Brasil. Como, por exemplo, você não tem acesso aqui a especialistas como talvez você teria se tivesse um plano de saúde privado no Brasil. Para você ter acesso a um especialista, geralmente você precisa passar por um médico de família. Um médico de família ele vai te avaliar e então ele quem irá dizer se você precisa ir ao especialista ou não. Geralmente ele vai fazer um referral, uma carta de referência, então você vai entrar numa fila e dependendo da gravidade do seu problema, o atendimento ele pode demorar algumas semanas ou até
anos. Então, se porventura você quiser visitar um dermatologista, talvez para um tratamento de acne, algo que facilmente você conseguiria com um plano de saúde privado no Brasil, aqui no Canadá pode levar anos para você conseguir. Essas questões acabam gerando um certo desconforto em muitas pessoas que tinham essa facilidade no Brasil, que tinham bons planos de saúde lá no Brasil e que aqui eles necessariamente precisam depender da saúde pública. Isso porque não tem a saúde privada, só tem a saúde pública. Então é isso ou é isso. Brincadeira, muita gente acaba indo até pros Estados Unidos para buscar apoio médico. Muita gente acaba tendo plano de saúde nos Estados Unidos, acaba viajando para lá para ter acesso a especialistas. E o mesmo acontece com o Brasil. Muita gente acaba pagando o plano de saúde privado do Brasil e se tiver qualquer problema, eles viajam para o Brasil para ter acesso a esse atendimento ao invés do que esperar na fila da saúde pública aqui do Canadá. Então esse é um dos motivos que muita gente acaba desistindo do Canadá e retornando para o Brasil. Inclusive, eu tenho um destaque lá no meu perfil do Instagram, vou deixar ele novamente aqui para vocês, contando das minhas experiências com a saúde aqui do Canadá. Eu já tive experiências positivas e negativas e no meu caso, eu digo pela minha opinião, eu não retornaria para o Brasil por causa da saúde do Canadá. Contudo, eu acabo tendo sim o meu plano de saúde privado do Brasil e se porventura eu precisar fazer alguma cirurgia, enfim, algum atendimento com um especialista e eu tiver que ficar por anos na fila da saúde aqui do Canadá, eu prefiro sim pagar uma viagem para o Brasil e ser atendida lá. O terceiro ponto é o inglês. Muitas pessoas acabam menosprezando o aprendizado do inglês e quando chegam aqui no Canadá tem aquele choque de realidade. E o não falar inglês, ele realmente desencadeia uma série de problemas. Então imagine você acabou de chegar no Brasil e você não consegue se expressar em português. É a mesma coisa quando você vem aqui para o Canadá e você não consegue se expressar em inglês. Como que você vai até o médico explicar os seus sintomas? Como que você vai até a farmácia comprar o seu remédio? Como que você vai pedir informação na rua? Como que você vai fazer uma entrevista de emprego se você não consegue falar em inglês? Tem uma questão que eu sempre falo lá no Instagram também, que é o seguinte: as suas oportunidades profissionais, elas serão maiores, cada vez maiores, quanto maior for o seu nível de inglês. Isso porque você pode ser um excelente profissional lá no Brasil falando em português, mas se você chegar aqui no Canadá, de nada te adiantará todo esse conhecimento se você não conseguir expressá-lo no idioma que é falado aqui no Canadá. Por isso, muitas pessoas acabam se sujeitando aos entry level, os empregos de entrada, como limpeza, atendente de loja, tudo isso porque muitas vezes eles não conseguem se expressar no idioma que é falado aqui no Canadá. Então, muitas pessoas que são gerente de loja lá no Brasil, têm cargos altos lá no Brasil, quando eles chegam aqui e eles se deparam com essas oportunidades de emprego que são as únicas para as pessoas que não conseguem falar inglês, elas acabam desistindo. Elas preferem voltar para o Brasil, voltar à posição que elas ocupavam lá, do que viver essa vida aqui no Canadá. Eu costumo dizer também que quando você não fala o idioma, quando você não consegue se expressar em inglês, você acaba sobrevivendo aqui no país e não vivendo de forma plena e não conseguindo aproveitar tudo o que o Canadá tem para oferecer. Pensando nisso, como vocês bem sabem, eu tô aí há algum tempo lutando para conseguir uma vaga na polícia canadense. Eu sei que é um salto muito grande. Eu era bombeira militar lá no Brasil e vir aqui no Canadá, conseguir um emprego público, ainda mais na polícia, é um passo muito grande. Contudo, eu sei que eu posso conseguir dar esse passo na minha vida profissional se eu tiver um nível de inglês que me permita assumir essa vaga. E para isso eu estudo 5 dias na semana o inglês
com tutores nativos. Eu tenho aulas com nativos todos os dias numa plataforma online, ou seja, do conforto da minha casa, eu sento aqui na frente do computador e eu acabo estudando inglês com nativos. Isso me permite que eu aprenda a falar o inglês da forma que eles falam aqui no Canadá. E inclusive eu vou deixar de dica aqui para vocês que a plataforma que eu utilizo é o Cambly. Você consegue selecionar até o sotaque do seu professor, então você consegue selecionar o sotaque norte-americano, o sotaque britânico, o sotaque canadense. Você consegue ter aulas de acordo com a sua disponibilidade, isso porque a plataforma ela funciona 24 horas por dia, então você consegue estudar o inglês no horário que você desejar. Não tem desculpa. Você só vem para o Canadá com nível baixo de inglês se você quiser, porque nunca foi tão fácil aprender inglês quanto hoje em dia. Há inúmeras ferramentas, inclusive o próprio Cambly. Se você tem um nível básico de inglês, você consegue selecionar o seu nível na própria plataforma e você vai ter aula com um tutor que compreende que o seu nível é um nível básico, ou seja, eles vão conseguir te ajudar a você chegar no próximo nível. E para quem está assistindo esse vídeo, eu consegui uma aula grátis para todos vocês, basta você se cadastrar na plataforma do Cambly. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica nesse link, se cadastra na plataforma que você vai conseguir uma aula grátis para você conhecer um pouquinho mais de como essa ferramenta funciona e você ver de fato como é simples usar essa plataforma e como você pode melhorar o seu nível de inglês do conforto da sua casa, assim como eu estou fazendo para conseguir ser policial aqui no Canadá. E para você se cadastrar na plataforma do Cambly, basta você clicar aqui no site da descrição do vídeo, clique em se registrar, já coloca o seu e-mail ali e eu vou te falar, esse é o melhor momento para você se cadastrar na plataforma do Cambly. Eles estão comemorando 10 anos de existência, é isso mesmo, e vão ser 10 dias de presentes para você. Entre o dia 21 e 30 de maio, você pode ganhar um presente se você se cadastrar na plataforma do Cambly. É gratuito e basta você ficar de olho aí no seu e-mail que você vai receber todas as informações por lá. Então se cadastra, já faz a aula grátis e aproveita todos esses presentes em comemoração aos 10 anos do Cambly. E um outro grande presente também é que eles estão oferecendo 50% de desconto em todos os planos anuais. Mas atenção, essa promoção só é até o dia 30 de maio. Se você quer aproveitar esse desconto de 50%, não perca a chance, já clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo e aproveite. E o quarto ponto em relação aos motivos que fazem os brasileiros desistirem do Canadá é a adaptação. Esse ponto ele é absurdamente negligenciado e muitas pessoas acabam retornando ao Brasil justamente porque não conseguiram se adaptar à cidade que eles escolheram morar aqui no Canadá. O Canadá é o segundo maior país do mundo. Há muitas diferenças entre a costa leste e a costa oeste do país. É só você imaginar aí do Brasil como que é o Nordeste e como é o Sul. São regiões completamente diferentes, inclusive de culturas diferentes, e aqui no Canadá também é assim. Então, se porventura você escolher uma cidade que não tem nada a ver com o seu estilo de vida, que não combina com o estilo de vida da sua família, realmente é provável que você não vá conseguir se adaptar e que queira voltar ao Brasil. Imagine o seguinte cenário: você é de São Paulo, uma cidade com milhões de habitantes, extremamente agitada, e você decide se mudar para uma cidade no interior do Canadá. É uma mudança muito brusca. Você acha que isso daria certo? Você está disposto a morar numa cidade de 30 mil habitantes no interior do Canadá? Entende como é discrepante essa mudança? Você sai de uma cidade extremamente agitada para uma cidade extremamente calma no interior do Canadá.
Isso é o que acontece com muitas famílias. Eles acabam aproveitando algumas oportunidades de imigração, contudo, no meio do caminho, eles não aguentam e desistem. Como nós já bem falamos várias vezes aqui nesse canal, inclusive vou deixar de indicação para vocês, eu acabei comentando sobre a melhor cidade para você imigrar aqui no Canadá. Eu fiz um vídeo só sobre isso, vale a pena você assistir e eu espero que a escolha da cidade seja um ponto que você analise com mais atenção no momento em que estiver planejando a sua imigração aqui para o Canadá, que a sua adaptação ao país, ela precisa realmente ser leve, ser tranquila, para que você não desista e volte para o Brasil. Inclusive, o nosso quinto ponto é a imigração. Muita gente acaba se confundindo e eu recebo mensagens com frequência lá no nosso Instagram com a seguinte questão. Ela vem aqui para o Canadá com um college e ela acha que após a finalização do college ela conseguirá imigrar, que esse processo ele é automático e não é assim. Quando você vem para cá com visto de estudo ou com visto de trabalho, você é um residente temporário. No seu visto, no seu permit, tem uma data para você ir embora do Canadá. É a sua data de validade aqui no país. E se você não lutar por um programa de imigração, se você não se encaixar em nenhum programa de imigração, você necessariamente terá que sair do país. Por isso é tão importante que você tenha uma estratégia de imigração antes mesmo de sair do Brasil. Se você não tiver uma estratégia traçada, porque a gente sabe que esse plano ele não é linear, e sim cheio de altos e baixos, mas se ao menos você estiver preparado e ter uma noção de imigração, esse processo ele vai ser muito mais fácil para você. Você não vai ser pego de forma desprevenida no meio do seu plano. Quando você finalizar o seu college, você já vai ter em mente alguns programas, algumas possibilidades de imigração e conseguirá de forma leve e natural aplicar para um programa de imigração e se tornar, enfim, de fato, um residente permanente aqui do Canadá. Não ter um plano de imigração é um dos principais motivos que fazem com que as pessoas desistam do Canadá. E agora uma questão polêmica para vocês, e ela é baseada nas dezenas de histórias que eu ouvi sobre as pessoas que, de fato, elas desistiram do Canadá para voltar para o Brasil. Histórias reais de pessoas que estiveram no Canadá, elas experienciaram essa vida aqui no país e elas decidiram que não, que elas queriam, de fato, voltar para o Brasil. A maioria dessas pessoas, elas voltaram para o Brasil porque elas não conseguiram se encaixar no mercado de trabalho. E muitas vezes, escuta bem isso que eu vou dizer para você, porque é muito importante. E muitas vezes, porque o nível de inglês que ela chegou aqui no país, o nível de inglês que ela tem hoje, é completamente incompatível com o nível de inglês que ela precisa para atingir a posição profissional que ela tinha no Brasil. Então, quando ela chega aqui no Canadá e ela vê o quanto ela tem que lutar para chegar na posição de trabalho que ela ocupava no Brasil, que ela deseja aqui no Canadá, ela acaba desistindo. Ela não consegue enxergar o next step, o próximo passo. Ela visualiza o topo da montanha. Então, o meu conselho para você, de fato, é uma pessoa que vive isso, que eu estou há 3 anos tentando alcançar essa posição profissional. Um conselho que eu quero dar para você é não desista. Não desista quando você enxergar o primeiro obstáculo. Então, se você tiver nesse nível de inglês, talvez um nível básico, talvez um nível pré-intermediário, ali um B1, e você precisa talvez de um C1 para você alcançar essa posição de trabalho, saiba que com o tempo e com dedicação, você consegue alcançar esse nível de inglês. Talvez ali por 1 ano, por 2 anos, você precise sim trabalhar em entry level, talvez você precise sim sair da sua zona de conforto, daqueles 2, 3 passos lá para trás, para então, daqui 2, 3 anos, você alcançar o próximo nível, você chegar cada vez mais próximo da área de trabalho que você deseja atuar aqui no Canadá. Eu sei que parece fácil eu falando dessa forma,
mas eu vivo isso desde que eu cheguei no país. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que quando eu cheguei aqui, o meu nível de inglês ele não era bom. Tanto é que eu acabei fazendo o Pathway, que é aquele curso de inglês que você precisa fazer para então ser aceito pelo college. Então eu passei por todo esse processo. Eu tive que estudar inglês no Brasil, inclusive eu fiz 100 aulas particulares do jeitinho que eu te falei nesse vídeo, praticando inglês com tutores nativos. Eu fiz 100 aulas, 100 horas de aula, 100 horas de conversação com tutores nativos antes de chegar no Canadá. Aí eu fiz o Pathway, eu fiz o college, continuei estudando com nativos até hoje. Até hoje. Então faz pelo menos 3 anos que eu estudo inglês e que agora eu consigo vislumbrar essa área de trabalho, essa posição de trabalho que eu estou almejando há tanto tempo. Então, se eu pudesse dar um conselho para você, seria: encontre o equilíbrio entre a expectativa e a realidade. Se o seu nível de inglês ele não é compatível com a posição de trabalho que você está almejando, estude inglês. Se a posição de trabalho que você está almejando exige outros requisitos, outras qualificações, estude e analise se de fato você gostaria de mudar aqui para o Canadá e ter que talvez mudar de área de trabalho, o que é outra questão muito comum. Muita gente acaba mudando de área de trabalho no meio do caminho porque vai ser mais fácil para ela alcançar a qualidade de vida que ela tanto veio buscar aqui no Canadá. Então esse vídeo é para você que quer se preparar, saber das dificuldades que as pessoas podem enfrentar aqui no Canadá e pensar na preparação antes mesmo que isso aconteça. E eu vou te falar uma coisa bem importante. Eu conheço muita gente que já pensou em desistir, mas decidiu ficar. Levantou a cabeça no meio da dificuldade, enfrentou todos os obstáculos e hoje eles estão muito bem de vida, muito melhores inclusive do que a vida que eles tinham no Brasil. Então, uma coisa que eu sempre falo lá no Instagram também é que desistir não é uma opção. Se você pensar em desistir, lembre-se do motivo que te fez querer sair do Brasil. É isso que me faz querer lutar todos os dias. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e nos vemos no próximo. Tchau, tchau!